Glória a Deus. A palavra vai falar em 1 Samuel capítulo 18, que Davi vai se casar com Mical. E eu não sei se você conhece a cultura do passado, a cultura da antiga aliança. Era muito comum haver casamentos arranjados pelos pais, ou mais do que os pais, pelos clãs, pela administração de tribos, negociações entre famílias, entre nações, entre governos, entre poderes. Mas a Bíblia vai dizer que Mical vai se apaixonar por Davi. E isso aqui eu vejo que é uma resposta de Deus pela intensidade de Davi. Sabe o que Davi fazia com a sua vida? Em tudo que ele colocava as suas mãos, ele era autêntico e intenso. Diga assim comigo: autêntico e intenso. Você não está nem autêntico nem intenso. Então vou te dar uma oportunidade de você repetir comigo: autêntico e intenso. Amém? Não está bom ainda. Vamos lá, 1, 2, 3. Pequenininho ali está melhor do que todos vocês, gente. Vamos lá, 1, 2, 3. Eu tenho batido nessa tecla, irmãos. Sabe por quê? Não adianta fazer, nós temos que ser intensos. E Davi, ele era intenso. E Deus, olha só, Deus, presta atenção, Deus honra o coração dos intensos. Porque a Bíblia diz que Mical se apaixonou. Sabe quem era Mical? A filha do rei que queria matar Davi. Então, enquanto o ódio dominava o coração do pai, Deus colocou amor no coração da filha. Sabe o que Deus está falando? Filho, a tua autenticidade vai te proteger. Porque às vezes a gente está caminhando num terreno hostil. Às vezes a gente está colocando os nossos pés em terras minadas. E o diabo está preparando botes, o diabo está preparando o coração das pessoas para lutar contra você, para lutar contra a igreja, para lutar contra a causa que nós estamos defendendo aqui. Mas eu tenho uma palavra para você dar glória a Deus: a autenticidade do teu coração vai proteger as tuas costas. Quando o mundo espiritual olhar que a verdade em você, que a justiça em você, que a santidade em você, podem tentar trair, podem tentar a armadilha que for, o inferno pode se levantar, mas os anjos do Senhor vão guardar as costas daqueles que são autênticos. Amém? Seja autêntico. Fale a verdade em nome de Jesus. Viva em verdade, viva em santidade, não importa o quanto você perca. Se você perder nos céus pela verdade, ou se você perder na terra pela verdade, os céus te recompensarão. Amém? Isso é muito forte, gente. Isso é muito forte. Seja verdadeiro e seja intenso. Não faça nada pela metade. Não faça nada por obrigação. Não faça nada, talvez você até esteja cansado. Cansado você pode estar, mas você não pode estar desanimado, porque a Bíblia diz: em tudo somos atribulados, mas não somos desanimados. Amém? Olhe para essa pessoa linda do seu lado e diga assim: eu aceito o teu cansaço, o teu desânimo não. Deus te chamou para ser autêntico. Se você crê nisso, diga um glória a Deus. Aleluia. Se é para o Senhor, aplauda mais forte. A autenticidade nos protege. Porque Mical, gente, eu soltei o cadastro de novo, que prova é essa? Porque Mical, ela cresceu uma vida debaixo da autoridade e da liderança de Saul. E ela conheceu Davi há pouco tempo. Então ela tinha um histórico de obediência, submissão e fidelidade a Saul. E o tempo de caminhada ao lado de Davi era pouco, era pequeno, era curto. Então, se você for colocar numa balança, se ela tivesse que ficar do lado de alguém, ela ia optar a ficar do lado do pai, porque há um vínculo de sangue. Ela ia ficar do lado do pai, porque ela caminha muito mais tempo ao lado do pai. Pegou para criar no colo, amamentou, ou melhor, alimentou, cuidou, enfim. Mas a Bíblia diz que quando Saul se levanta na calada da noite, e ele prepara os seus soldados, e ele vem dar um bote em Davi, Mical fica sabendo.
e ela se posiciona ao lado do seu coração. Porque quando você é autêntico e quando você é intenso, a tua autenticidade te protege. E ela faz uma escolha fácil: eu vou ficar do lado da verdade. E ela, contrariando seu pai, ela chega para o filho, para Davi, e diz assim: foge, porque senão meu pai vai te matar. E não só isso, ela pega um ídolo, deita o ídolo na cama dela, coloca palhas, coloca alguma coisa ali para simular o corpo de uma pessoa, cobre com um lençol e vai na porta e diz assim: Davi está doente. Enquanto ela faz isso, é o tempo de distrair os soldados, para que Davi pule por uma janela pequena e apertada que havia no fundo da casa e fosse para o deserto durante a noite. O Senhor falou algo no meu coração muito forte aqui. Existem momentos em que o Senhor vai nos esconder. Existem momentos que a gente vai guerrear e vai vencer. Existem momentos que a gente vai sacar a espada e a gente vai ver o fogo do Espírito se manifestar. Vai haver milagre, vai haver manifestação poderosa. Mas existem momentos que nós vamos ter que fugir, mas acreditar que a nossa autenticidade vai nos proteger. Porque Deus fez uma promessa para Davi: Davi, você será rei. E agora ele está indo na contramão daquilo que Deus falou. Vamos recapitular? Primeiro, está deixando a cidade onde ele seria rei. Segundo, se ele casou com a filha do rei, ele entrou para a família do rei. Então ele pensou: estou mais perto de viver a promessa do que nunca. Aí Deus fala: foge. Então ele está deixando para trás. Mas qual é a garantia que Davi tinha? Queria deixar tudo para trás, ia andar na direção do desconhecido, mas quando ele voltasse estaria tudo preparado para ele viver todas as promessas que Deus liberou sobre a vida dele. Sabe o que? A autenticidade. Porque ele sabia que quem tinha falado era Deus, e se foi Deus que falou, Deus se responsabiliza pela sua palavra. Ele poderia quebrar alguns princípios e enfrentar o rei de Israel. Ele poderia tentar dissuadir aqueles homens, porque se você ler alguns versículos atrás, você vai ver que o povo está dizendo: Saul matou seus milhares e Davi matou seus 10 milhares. Ele tinha força política para dissuadir aqueles soldados, ele tinha presença política para ganhar o coração do povo, ele podia lutar com as suas mãos, mas a autenticidade de Davi lhe proibiu e lhe impediu de quebrar princípios. Então, quando você não quebra princípios, você sai e a tua autenticidade te guarda as tuas costas, amém? E ele vai sair na direção do desconhecido, e ele pode ouvir lá no meio do deserto, no meio da noite escura, a sua esposa chorar na sua casa. Tem hora, irmãos, que para Deus assumir o controle, Ele tem que tirar o controle das nossas mãos, e a gente se pergunta: e agora, como é que vai ser? Deus fala: seja autêntico. A Shirley disse aqui: a melhor forma de você conhecer o caráter de alguém é na dificuldade. Então Deus expõe Davi a um deserto, mas a Bíblia diz que Davi, ele escolhe um lugar para ir. Diga assim comigo: não é sobre, diga assim, não é sobre andar errante no deserto. Fala assim: é sobre lembrar de quem fez a promessa. Não é apenas fugir. Agora sou eu falando, amém? That's okay. Não é apenas fugir, é para onde fugir. Tem gente que foge para qualquer lugar. Tem gente que foge para suas frustrações, decepções. Tem gente que foge para preencher o seu vazio de tudo que não está alinhado ao seu propósito. Tem gente que foge para qualquer lugar. Mas a Bíblia diz que Davi fugiu para uma cidade chamada Naiote. A palavra Naiote significa habitação. Habitação de quem? Era o lugar onde Samuel residia.
era a casa do profeta. Parece que eu consigo ver o raciocínio de Davi. Ele está dizendo, peraí, a minha vida era normal até que Samuel um dia chegou na minha casa com um chifre de azeite e derramou azeite na minha cabeça. Dali para frente tudo mudou. Coisas boas, mas perseguições também. Foi dali para frente. Então assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou procurar a habitação daquele que me fez a promessa. Irmãos, aqui já tem algo para você dar um glória a Deus. Não é fugir, é para onde você vai fugir. Porque há uma habitação, há um lugar onde nós estamos guardados, protegidos. Você sabe por que tem gente que se frustra? É que quando a perseguição vem, ele pode cometer dois grandes erros. Primeiro, tentar lutar contra soldados que Deus não autorizou a luta. Então, você precisa escolher as suas guerras e batalhas. Se você tentar lutar com as suas forças, com as suas armas e quebrar princípios e não for autêntico, você vai perder. Segundo, procurar se esconder em lugares onde Deus não está. Se você se esconder atrás das suas desculpas, você vai morrer aí. Se você se esconder atrás dos seus traumas, você vai morrer aí. Se você se acolher e se abrigar dentro das suas feridas, você vai morrer aí. Mas Davi, ele fez uma escolha. Quem foi que me fez a promessa? Foi Samuel. Então eu vou procurar a habitação de Samuel, porque eu sei que lá eu estarei seguro. Amém? Há um lugar onde nós podemos nos esconder. É nesse lugar. É nesse lugar. Ele é protegido, ele é guarnecido. E Naiote era uma cidade que ficava dentro de uma região chamada Ramá. E a palavra Ramá significa lugar alto. Irmãos, há um lugar em Deus que por mais que o diabo se esforce, ele não tem elevação para alcançar. Deus está dizendo, filho, para de lutar as tuas guerras no nível de Satanás. Você está em outro nível. Amém? Irmãos, eu vou descer aí mesmo com o meu cadarço solto. Jesus está dizendo, para de descer o nível para lutar na plataforma de Satanás. Você não é assim. A sua comunicação não é assim, seu pensamento não é assim, o seu histórico não é assim, as suas promessas não são assim, o seu futuro não é assim. Deus está dizendo, sobe o nível em nome de Jesus, vem para o lugar alto, porque Satanás não vai te encontrar onde Deus te escondeu. Glória a Deus, aleluia, aleluia, amém, gente? E eu já vou terminar, porque eu tenho só 3 minutos. Mas eu vou terminar lendo com você uma realidade profética. E está totalmente alinhada com aquilo que nós estamos vivendo nesses dias. Aleluia. Glória a Deus. Você sabe que Jonatas, o filho de Saul, ele foi o melhor amigo de Davi. E Mical, a filha de Saul, se apaixonou por Davi. Não importa o quanto o inferno se organize para lutar contra você e a promessa de Deus, a autenticidade e a verdade do teu coração atrai o amor das pessoas, amém? E isso é verdadeiro, porque quando você se esconde em Deus, você se veste com as vestes de Deus, e você atrai o favor de Deus, amém? Eu quero ler com você do verso de número 19 em diante. Pode pôr o 18, 1 Samuel 19, 18. Que aí você vai acompanhar essa sequência de palavras. Tem alguém? Ele tem, né? Vamos lá. Por isso, quando chegou a época, 1 Samuel 19, eu disse o quê? 19, 18, ao contrário do que ali. Depois que fugiu, Davi foi falar com Samuel. Ele foi para onde? Falar com Samuel em Ramá. E a Bíblia diz que ele lhe contou tudo. Então, olha essa expressão. Davi correu e contou tudo para Samuel. Não é a postura de um filho que corre para os braços do pai? Ele chega e conta tudo. Conta tudo. Amém, irmãos? Conta tudo. Conta as suas dores, suas decepções, suas
tristezas, você tem esse lugar. Esse lugar não é no gabinete do pastor, esse lugar não é no travesseiro do seu marido. São pessoas importantes, são autoridades que Deus estabeleceu sobre a sua vida, mas não se comparam a um lugar que você tem. Esse lugar existe. Então, em nome de Jesus, acesse esse lugar. Lá você pode contar tudo. Amém? Tudo, tudo, tudo. Conte suas decepções, suas tristezas, suas mágoas, suas raivas. Aí a palavra fala que ele lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. Então, ele e Samuel foram a Naiote e ficaram lá. Olha o próximo verso. Saul foi informado: Davi está em Naiote e em Ramá. Então imagina assim, Saul, que representa o inimigo, aquele que joga baixo, aquele que luta baixo, ele foi informado que Davi está em Naiote, que é a habitação do profeta, e em Ramá, que é um lugar alto. Então, se você se permitir ser escondido por Deus, Satanás vai ter que deixar o seu lugar, onde ele possui vantagens, o seu campo de batalha, onde ele está habituado, e ele vai ter que lutar as batalhas onde Deus te colocou. Amém? Mas se você resolver abandonar o teu lugar em Deus e descer para lutar onde é o terreno de Satanás, você vai entrar em desvantagens, porque lá ele domina aquele território, e a batalha dele não é justa, a batalha dele não é franca. Então, vamos ver o próximo versículo, qual foi o resultado? Então Saul enviou alguns homens para capturá-lo, contudo, quando viram um grupo de profetas, dirigidos por Samuel, que estavam profetizando, para aí, estavam profetizando, irmãos, você já pensou Deus te habitar, ou te levar a habitar em um lugar que é a habitação do profeta Samuel? Eu consigo imaginar, o Altemar, um culto constante, amém? Um culto maravilhoso, o povo profetizando, aleluia. Irmãos, tem hora que Deus vai nos esconder nele, amém? O mundo vai achar que a gente é fanático, o mundo vai achar que a gente é espiritual demais, o negócio está quebrando lá fora. Vou usar uma expressão que vocês me perdoem, o pessoal da live, o pau está quebrando lá fora, e você está falando em línguas, adorando, cultuando, celebrando, adorando, glorificando, chorando na presença de Deus, e o povo, olha o fanático ali, amém, irmãos? Jesus. Aí aquele grupo de perseguidores ali, o grupo de profetas, grupo de soldados de Saul, eles vêm com faca nos dentes, escrito gelo aqui no colete, amém, irmãos? Eles estão chegando, e quando eles chegam, os profetas estão profetizando. É por isso que você não pode parar de profetizar. É por isso que Deus está falando, não mude a sua comunicação. Escute isso, a linguagem do medo é de Satanás, a minha linguagem é de fogo do Espírito que desce dos céus, amém? Não mude a sua comunicação no mundo espiritual, porque o lugar que você habita não está alinhado com a linguagem do medo, amém? Próximo versículo, olha o que aconteceu. O Espírito de Deus se apoderou dos mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. Você consegue imaginar, irmãos? Aqueles varão assim, grandão, assim, mais ou menos o tamanho do Diego, amém? Com a estrutura do Igor assim, ó, esses brutos, um coletão assim, escrito gelo, amém? Eles vão chegando. Irmãos, a adoração, ela não cria apenas um som, ela cria uma atmosfera. Isso aqui é muito forte, gente. Ela cria uma ambiência. Eu não sei se você pensou, eu nunca tinha pensado isso, mas Deus me mostrou esses dias. Você pode não concordar com o lugar onde você está. Você pode não concordar, por exemplo, alguém entra aqui e não concorda, pode não aceitar, pode estar aqui obrigado, alguém pegou, algemou, trouxe a força, colocou aqui, mas tem uma coisa que você nunca vai conseguir fazer: deixar de respirar o oxigênio que está naquele lugar. Isso é impossível.
Se você entrou aqui, você vai respirar o ar que está aqui. Agora Deus está mostrando para a gente que há uma ambiência, uma atmosfera de adoração. E aqueles soldados vêm respirando ódio, respirando raiva, respirando vingança. Mas quando eles entram no ambiente, eles são obrigados a inalar o ambiente que está sendo produzido naquele lugar. E quando o Espírito entra, irmãos, ele causa diferença no coração. Por isso Deus está falando, nunca permita que o ambiente onde você está se torne um ambiente tóxico de murmuração, de incredulidade e de desespero. Não importa o que estiver acontecendo lá fora, continua gerando mirra, continua gerando incenso, que a sua casa nunca deixe de ser um altar de adoração, nunca deixe o som da reclamação ser a voz preponderante do seu lar. Sempre gere adoração onde você está, porque a adoração não é produzida por um som, o som é apenas o reflexo de um coração que está em constante conexão com os céus. Amém? Aí eles respiram esse ar, e a Bíblia diz que eles começam a profetizar. Vamos para o próximo? Preciso terminar, gente. Contaram isso a Saul. Sempre tem um X9, né? Você viu, quando ele chegou em Naiote, no lugar da habitação, alguém foi informar. Irmãos, não existia câmera. Hoje em dia tem câmera, tem live. Sempre tem. O diabo sempre é notificado daquilo que Deus está fazendo. Amém? Por isso você não pode interromper um ciclo poderoso de adoração pelas ameaças de Satanás. Amém? E ele enviou mais mensageiros. Mas quando os mensageiros novos chegam, eles continuavam adorando. O culto não parou. A adoração não pode parar. Amém, irmãos? O gelo pode bater na sua porta, mas o fogo do Espírito vai estar tão forte, irmãos, que ele vai derreter. Amém? Vai voltar em lágrimas. Os céus estão de olho no que nós estamos gerando aqui, irmãos. Depois ele mandou um terceiro grupo. Já pensou se os profetas param? E eles também profetizaram. O inferno não desiste tão fácil. Por que você está pensando em desistir? Assim diz o nosso Deus. Vamos para o último. Finalmente, ele mesmo. Quem foi esse ele mesmo aí? Quem sabe? É o próprio rei. O próprio rei, ele falou assim, não dá não. Quer fazer uma coisa bem feita? Vá você e faça. Mandou todos os soldados. Parece que eu consigo imaginar que foi o batalhão bom, depois foi o batalhão melhor, e depois mandou a tropa de elite. Mas ninguém funcionou. Aí vai ele mesmo. Chegando à grande cisterna do lugar chamado Seco, perguntou, onde estão Samuel e Davi? Responderam, em Naiote de Ramá, porque eles não abandonaram o lugar onde Deus os plantou. Último verso. Então Saul foi até lá, entretanto. Eu queria que você lesse comigo, porque isso aqui é muito poderoso. Você vai voltar para os mesmos dilemas, batalhas que você está enfrentando, mas você vai lembrar dessa passagem aqui, Vamos ler? Vamos começar no então ali, todo mundo. 1, 2, 3. Então Saul foi até lá. Entretanto, o Espírito de Deus apoderou-se dele, e ele foi andando pelo caminho e profetizando até chegar em Naiote. Você pode celebrar ao santo nome do Senhor nesse lugar. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Meus irmãos, o próprio Saul, a tua autenticidade te protege. Por isso que Deus olha para Davi e fala assim, Davi, você não é um homem segundo a minha mente, você não é um homem segundo os meus braços, você não é um homem segundo a minha couraça. Tem que cortar o fundo lá. Você é um homem segundo o meu coração. Seja intenso em nome de Jesus, seja verdadeiro, seja autêntico,
não importa o que você precise perder, seja intenso, porque Deus vai converter o coração dos teus inimigos em adoração e louvor a Ele. Amém? Deixa o versículo por gentileza, meu grande amigo Igor. Irmãos, Deus está falando algo nesses dias. Existe tempo em que Deus estabelece a igreja para avançar. Existem estações que Deus chama a igreja para se esconder. Jesus, você precisa entender que a promessa não foi anulada. Você precisa entender que os céus não mudaram de opinião ao seu respeito. Você precisa entender que nenhuma das palavras que foram liberadas pelo Senhor ao teu respeito foram anuladas ou esquecidas. Mas existem estações que nós vamos nos esconder em Deus, e ninguém vai nos encontrar naquele lugar. Ainda que o diabo seja notificado que nós entramos em um lugar, esse lugar é tão alto para que o ódio de Satanás chegue lá. Ele pode até chegar, mas o ódio dele fica lá embaixo, porque a linguagem desse lugar é uma linguagem de adoração, é uma linguagem de louvor. Se eu fosse você, eu levantaria as suas mãos nesse momento, fecharia os seus olhos e começaria a dizer: Deus, me coloca nesse lugar, me insere nesse lugar. Deus, muda agora o meu vocabulário. Deus, sonda o meu coração. Eu quero ser autêntico, eu quero ser verdadeiro, eu quero passar pela prova, como dizia o Lázaro, dando glória a Deus. Esconda-me em Ti, esconda-me em Ti. Nós temos um lugar nele. Nós temos um lugar onde nós podemos nos abrigar, onde nós podemos nos acolher, nos esconder. Mas lá não é um lugar de tristeza, lá não é um lugar de frustração, lá não é um lugar de frustrados, lá não é um lugar de desesperados. Lá é um lugar de adoração, lá é um lugar de línguas estranhas, lá é um lugar onde o ambiente profético se manifesta. Meu irmão, se coloca de pé, levanta essa pessoa que está ao teu lado agora, fecha os teus olhos e comece a adorar, comece a glorificar, comece a levantar o som do teu coração. Esconda-me em Ti, Espírito Santo. Jesus, nós geramos incenso nesse lugar. Esconda-me em Ti, nas asas, como eu amo o Seu nome.